base nitrogenada em uma outra molécula, porque ela perdeu uma parte dela, então ela já não é mais a mesma molécula. E transformando em outra molécula, a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Se você coloca ali a molécula errada, nós temos problema de transição, ok? E sofrendo problema de transição, nós temos a substituição incorreta, consequentemente, a alteração no código e na futura proteína. Aqui a gente está falando da guanina, que sofre desaminação através do ácido nitroso. Então, olha só, ácido nitroso fez a quebra, liberou o grupo da amina. No entanto, a molécula ela fica estável o suficiente para conseguir se ligar no mesmo nucleotídeo, na mesma base nitrogenada, não ocorrendo a mutação. Tudo bem, por enquanto? Sim? Espero que sim. Outra coisa, que horas são? Beleza. No tempo. Essa aqui é a Bárbara McClinton. Diga, quem quer falar? Não, eu ia falar que estava tudo certo, professora. Tá falhando. Oi? Eu ia falar que tá difícil, mas a gente tá tentando prestar atenção para ver se a gente entende. Tá, mas ficou alguma dúvida, assim, né, nesse pedaço que eu já falei? Maior? Não, então, é que depois da aula sempre dou uma pesquisada, daí eu acaba melhorando um pouco, assim. Ai, gente, ó, mas isso é super normal, tá? Eu vou dar um conselho para vocês. Realmente, na hora da aula, mesmo ela sendo aqui, mesmo ela sendo na sala, vocês vão sair da sala, vocês vão esquecer do que a gente falou, ou vocês vão, né, ler uma outra coisa diferente, vão ficar confusos. Isso acontece sempre, o tempo todo, tá? Nossa, como acontecia isso, principalmente em fisiologia e bioquímica. Meu Deus, me perdia total e tinha que ler o dia inteiro para entender, e daí até que caía a ficha, tá? Isso é super, super comum. Mesmo, né? Tá bem falhada a sua ligação. É que é uma matéria mais difícil mesmo. Muito, muito difícil, Amandinha. Muito mesmo. Então, assim, não cobrem-se tanto por ser uma matéria tão difícil, sabe? A gente às vezes acha que a gente precisa entender cada detalhe, cada coisinha, mas a gente precisa agora, nesse momento, entender o suficiente. Quando você para de a aula aqui, se você se interessou mais por um determinado assunto ali, não entendeu nada, dá uma lida maior. Tem os livros, tá, que vocês conseguem ver. Eu acho que tem alguns capítulos na internet muito bons também, e vocês podem me mandar perguntas também, tá bom? Tá bom, obrigada. Belezinha? Mas eu vou falar de novo um resumo do que eu falei ali, tá? Ah, tá, obrigada. Então, olha só. O que eu resumo de tudo isso aqui que eu falei? Eu falei que as mutações, elas são induzidas. O que significa ser induzida? Que elas sofrem quebras e alterações por causa de algo externo ao nosso corpo. Como, por exemplo, as drogas, medicamento, a radiação que a gente está falando, esses elementos químicos, e elementos químicos são diversos, tá? Então, numa droga pode ter um agente alquilante, pode ter um análogo de base, então, vários elementos químicos, tá? E, obviamente, que química é um dos maiores problemas que eu vejo que vocês têm, e talvez seja isso a grande dificuldade que vocês têm em genética, porque genética a gente está falando de uma molécula química, né? Então a gente acaba se perdendo um pouquinho aqui. Outro conselho que eu dou é vocês assistirem um pouquinho, alguns vídeos aulas desses basicão de ensino médio, assim, para o Enem, de química mesmo, de química básica lá do ensino médio, para vocês darem uma lembradinha disso, do que é o anel aromático, que eu falei hoje, o carbono, o que é um metil, etil, ó, que tem a nomenclatura, para vocês lembrarem dessa parte básica da química orgânica, pelo menos, tá? Então, resumindo,
Nós temos várias coisas externas ao nosso corpo que podem causar alteração. Pode ser um elemento químico, pode ser uma radiação, pode ser qualquer outra coisa que venha a sofrer ali, gerar uma quebra naquela molécula. E quando gera quebra na molécula, a gente corre o risco de ter a mutação na sequência. Beleza? Tudo bem? Não vou cobrar detalhado cada uma delas, beleza? Tudo certo? Melhorou um pouco, Amanda? Agora tá melhorando. Tá, vamos lá. Qualquer coisa você volta depois, tá? Tô gravando. Tá bom, então. Então, olha só. A Bárbara McClinton, representando as mulheres na ciência, maravilhosa, ela trabalhou com milho. Tá, ó, milhinho aqui atrás. E ela verificou o material dos milhos. E ela descobriu o que a gente chama de elemento transponível. Transponível de transportar mesmo, tá? De sair de um lugar para o outro. Ela viu que alguns pedaços lá dos nossos genes, das nossas sequências de nucleotídeo, alguns pedacinhos ali específicos, eles têm a capacidade de serem transportados ali entre os cromossomos. O que acontece? Muitas vezes, um elemento transponível desse, ele pode inativar um gene. Quando que ele vai inativar o gene? Quando ele se liga ali no meio do gene. Então, ele atrapalha aquela transcrição. Aquele gene ele não consegue mais transmitir a sequência correta, porque no meio dele tem uma sequência totalmente desconfigurada ali, que é o elemento transponível. Então, é um elemento ali, é uma sequência de nucleotídeos mesmo, do seu próprio DNA, que saiu de um lugar e foi para outro. Aqui tem um exemplozinho para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem uma molécula de DNA aqui de cinza e de laranjadinho, amarelinho, não sei que cor que vocês estão vendo aí, mas é um gene, que é o gene APC. Um gene forma uma proteína, certo? Então, esse gene APC produzindo proteína normalmente, tranquilamente, tá? Beleza. Aí até que aqui nós temos de cinza mais claro um elemento transponível. E ocorrendo a inserção desse elemento transponível no meio desse gene aqui, ó, daí foi parar aqui no meio, ó, então aqui o gene de amarelinho, mas em vez de ele estar um juntinho do outro na sequência certinha, no meio dele foi ligado esse elemento transponível. Sendo assim, a mensagem não é transmitida, por isso a gente não tem, então, uma proteína sendo formada. Então, a gente inativa aquele gene de alguma forma. Beleza? Tudo bem? Beleza. Outra situação que a gente tem aqui, mais para frente a gente vai ver essa aqui de novo. Ela gera... esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é daquela síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, ela tem como sintoma da síndrome, uma das características da síndrome é gerar também autismo na pessoa. O que acontece? O X, por isso X frágil, né? Porque é no cromossomo X. Lá no cromossomo X, nós temos uma região que é uma região de várias repetições de pares de bases, tá? Então, olha só, a repetição ali, ó, é de CGG. Então, fica se repetindo ali várias vezes. CGG, 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 várias vezes, tá? Para cada um de nós, nós temos essa repetição de forma normal. No entanto, ela só será normal se for de 6 a 54 repetições, tá? Então, se a gente tiver de 6 a 54, independente se eu posso ter 6, você pode ter 7, fulano pode ter 8, até 54, todo mundo é normal, não tem ali nenhuma característica relacionada à síndrome do X frágil, tá? No entanto, existem algumas pessoas que passam desse limite de repetição. Passando desse limite de repetições,
A gente tem ainda aqui, antes do mutado, uma pré-mutação com algumas características ainda mais leves do que a mutação completa, tá? Então, no caso de uma pré-mutação, é porque essa pessoa passou de 54 repetições. Então, ela começou ali a ter 56, 57, foi indo até o 230 aqui. E aí, ela tem várias características, tá? Ainda não é a síndrome completa, mas ela já tem vários problemas de saúde. Até que tem pessoas que existe ali, ó, uma quantidade muito maior de repetição, o que leva à mutação completa e o que leva à síndrome completa. Quanto mais repetições tem ali, maior, né, os sintomas, mais graves são os sintomas da síndrome. A gente tem várias outras síndromes assim, ó, tá? A doença de Huntington também, que vocês conhecem, eu imagino, também é por repetições, só que olha só, ela é muito menor, ó. Então, de 10 a 30, o máximo que a gente pode chegar para ser normal, e de 36 a 121, a gente já tem uma mutação, levando a doença de Huntington. Beleza? Tudo bem? E aí, eu queria falar assim, tá, você tem uma mutação, sempre essa mutação vai ser passada para o bebê? É sempre que você vai ter uma hereditariedade de passar para os filhos? Então, pense o seguinte. Primeiro, que nem toda mutação desculpa. Nem toda mutação você herda dos seus pais. Muitas vezes você pode ter mutações adquiridas durante a sua vida. Como, por exemplo, a gente deu o exemplo do sol na pele. Então, você tem muito tempo no sol. Aquilo não pode gerar uma quebra ali no seu DNA e gerar um câncer de pele? Pode. Aquele câncer de pele vai ser passado para a sua geração seguinte? Não, porque ocorreu em células que a gente chama de células somáticas. Então, as nossas células somáticas podem sofrer mutação a qualquer momento de nossas vidas, gerando ali vários problemas, como, por exemplo, o câncer. Mas também pode-se ter mutações nas células germinativas, que vão formar os gametas. Os gametas lá, o espermatozoide, o ovócito secundário. Quando a mutação é na célula germinativa, aí ela passa para o bebê. O bebê vai ter, então, vai ser um bebê com a mutação herdada. Beleza? Tudo bem? Ok? Eu vou silenciar a Amanda de novo. Não consigo. Quem tá? Acho que não é a Amanda. A Gabriele. Pronto. Mudo dela ativado. Continuando. Ih, não é? Cadê, gente? Vocês viram quem que é? Quem que é que tá falando? Já conseguimos interromper o processo. Beleza por enquanto? Por enquanto tá tudo bem? Deixa eu ver até onde que eu vou, que eu não vou fazer tudo, senão vocês vão ficar loucos. Tá, eu vou até aqui. Beleza, continuar mais um pouquinho. Oi. Se a célula somática for afetada, não passa para o bebê, mas qual que é a outra que passa? Perdão? As células germinativas. As células que formam os gametas. Tá. Obrigada, professora. De nada. Vocês sabem como é feita a formação dos gametas? Sim ou não? Meiose? Lembra que a gente falou? Lembra que a gente falou da meiose? A formação dos gametas? E aí você tem células mães ali, células germinativas, que vão formar esses gametas, que vão formar essas células com metade do material genético. Essas células, quando tem mutação, passa para o bebê. Ok? Então, vamos pensar aqui nas bactérias ali. A gente falou de bactérias, lembra que a gente falou de bactérias no bimestre passado? E a gente falou da resistência bacteriana, certo? Então, só para vocês saberem que o que causa essas resistências que a gente falou, geralmente a antibióticos ali, a pesticidas ou coisas do gênero,
são essas mutações, tá? Que são processos totalmente aleatórios, tá? Não são adaptativos, eles são, na realidade, eles acontecem de forma realmente aleatória, algumas podem acontecer, outras não. Só que aí a gente viu que uma passa para outra, né? Então, isso é que é o nosso maior problema da resistência aos antibióticos e aos pesticidas. Ok? Tudo bem? Beleza? Se a gente falar de uma mutação como um processo reversível, nós estamos falando isso num processo evolutivo, tá? Então, a gente está falando da restauração de um fenótipo selvagem. Fenótipo selvagem é aquele primeiro fenótipo que a gente teve daquele gene que não teve nenhuma mutação na sequência. Aquele fenótipo selvagem, tá? Ele pode ter sofrido uma mutação. E aí ele virou um gene mutante, certo? Mas nós, né, conforme a evolução vai passando, a gente tem como voltar ali e reverter o processo dessa mutação. Tem a retromutação. Quando a gente fala de retromutação, a gente fala de uma segunda mutação, tá? Então, você tem aquele gene, ele era selvagem, daí ele sofreu uma mutação, tá? E daí ocorreu uma segunda mutação, tá? No mesmo gene, e aí ele voltou para o original, entenderam? Tá? Então, teve o gene aqui, ele sofreu uma mutação. Daí aconteceu a mutação de novo, ele voltou para sua origem. Ou pode acontecer a mutação supressora, porque os genes, eles interagem entre eles, tá? Nós temos ali a relação dos genes, então muitas vezes pode acontecer de um outro gene, tá? Um outro local, não aquele com a mutação, mas de um outro gene qualquer, sofrer uma primeira mutação e anular a mutação daquele outro. E aí ele volta para sua forma original também, tá? Então isso também pode